TDAH e autismo, doença ou sistema operacional diferente? Será que eu tenho TDAH? Essa talvez seja uma das perguntas que eu mais escuto hoje. Até dentro do avião as pessoas me falam sobre isso. Nunca se falou tanto sobre TDAH. Nunca se falou tanto sobre autismo. Nunca tantas pessoas se reconheceram ou foram diagnosticadas em características como distração, hiperfoco, sensibilidade sensorial, dificuldade social, inquietação mental. Mas junto com o aumento da informação, também veio uma confusão. TDAH e autismo são doenças? Ou nós estamos falando de formas diferentes de funcionamento do cérebro? Vamos começar com uma mudança fundamental de perspectiva. TDAH e autismo não são falhas morais, não são falta de esforço, não são ausência de disciplina. E não são simplesmente problemas. São formas de organização neurobiológica. É como se fossem sistemas operacionais diferentes. Se você coloca um sistema operacional diferente para rodar em um ambiente que foi feito para outro padrão, ele vai entrar em conflito. Mas o conflito não significa defeito, significa incompatibilidade de estrutura. É como você instalar num telefone um sistema iOS e ele é Android. Ele vai travar. Não por defeito, mas por ausência de estrutura. O que é TDAH, então, na prática, doutora Andréia? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos começar pela palavra transtorno. Transtorno não é doença. Doença é uma falha no hardware. A máquina está falhando. Pneumonia, falha no pulmão. Gastroenterite, uma questão do funcionamento do intestino. Isso é doença. Transtorno está sempre envolvido a comportamento, como se fosse uma falha no software. Envolve diferença na regulação de atenção, impulsividade e nível de atividade. Mas aqui entra algo muito importante. TDAH não é falta de atenção, é dificuldade de regular a atenção. A neurociência mostra que o cérebro com TDAH tem diferenças na forma como ele utiliza dopamina. A dopamina está ligada à motivação e ao interesse. O cérebro TDAH ele não responde tão bem a tarefas monótonas ou pouco estimulantes, mas responde intensamente a algo que desperta interesse real. É por isso que alguém com TDAH pode não conseguir focar 20 minutos numa tarefa burocrática, mas passa 5 horas hiperfocado em algo que ama. Isso não é preguiça. É regulação diferente de recompensa. O córtex pré-frontal, que ajuda no planejamento e no controle dos impulsos, funciona de maneira diferente. E isso impacta a organização, gerenciamento de tempo, tomada de decisão. Mas é diferença, não é incapacidade. TDAH é funcionamento distinto. E o autismo? O autismo, ou transtorno do espectro autista, perceba de novo a palavra transtorno, envolvem diferenças na comunicação social, processamento sensorial e padrões de interesse. A palavra-chave aqui é espectro. Não existe um tipo de autismo, existe uma ampla variação de funcionamento, por isso espectro. O cérebro autista tende a processar informações de forma mais detalhada e menos intuitiva socialmente. Enquanto muitas pessoas captam sinais sociais de forma automática, o cérebro, no espectro autista, pode precisar processar isso de maneira mais consciente. Isso não é falta de inteligência emocional. De novo, é diferença de processamento. Há também uma característica importante: sensibilidade sensorial. Luzes, sons, texturas, cheiros podem ser percebidos com uma intensidade muito maior em quem tem o transtorno de espectro autista. Agora imagina viver num mundo onde estímulos chegam amplificados. Isso exige um esforço constante de autorregulação. Por que chamamos isso de transtorno? Porque vivemos em uma sociedade estruturada para um padrão específico de funcionamento. Escola exige atenção sustentada por longos períodos. Mercado de trabalho exige multitarefa constante. Interações sociais exigem leitura rápida dos ambientes. Quando o sistema operacional da pessoa não corresponde ao padrão dominante, surge fricção. E essa fricção vira sofrimento.
Mas sofrimento não significa defeito. Significa desajuste entre estrutura interna e exigência externa. Explico ainda um pouco mais. O mundo foi desenhado para pessoas neurotípicas. A escola foi desenhada para crianças neurotípicas. O mercado de trabalho, as relações, as interações sociais, para um tipo de sistema. E o indivíduo nasceu com outro sistema. Ele trava o tempo todo e tenta se adequar. Isso gera desgaste e sofrimento. Mas, doutora, volta no assunto. Será que eu tenho TDAH? Essa pergunta cresce porque muitas pessoas passaram a se reconhecer em características antes mal compreendidas ou não faladas. Mas aqui é importante diferenciar. Todos nós temos momentos de distração. Isso, inclusive, não é ruim. Todos nós temos fases na vida de desorganização. Todos nós ficamos ansiosos. O que define TDAH ou autismo não é um traço isolado. É um padrão persistente desde a infância. Impacto funcional significativo e presença consistente em diferentes contextos. Então, peraí. Doutora, de novo, repete para mim as 3 questões. Primeiro, a inviabilidade que isso causa, prejudicar em alguma situação. A presença das características desde a infância. E a presença dessas características em diferentes contextos, em casa, na escola, nos relacionamentos. Quando essas 3 questões estão juntas, a gente começa a investigar a presença ou não do transtorno. E o mais importante, não é moda, não é rótulo de identidade para justificar comportamento. É estrutura neurobiológica que precisa ser compreendida com responsabilidade. Qual que é a visão da psicanálise? Agora nós vamos aprofundar um pouquinho. Do ponto de vista psicanalítico, cada sujeito se organiza no mundo de maneira singular, única. O TDAH pode ser lido como dificuldade de sustentação do desejo em tarefas impostas. O interesse precisa estar implicado para que a atenção se sustente. Já o autismo, na psicanálise, pode ser entendido como uma organização diferente da relação com o outro e com o excesso de estímulos. Mas em ambos os casos, nós estamos falando de modos de se estar no mundo, não de defeito moral. A psicanálise não trata o sujeito como um diagnóstico, trata como uma história. E isso é fundamental, porque TDAH e autismo não anulam a singularidade de cada um. Eles fazem parte dessa singularidade. E aqui entra o grande perigo do estigma. Quando dizemos, é doente, colocamos o sujeito numa posição de falha, de erro. Quando dizemos, é diferente, abrimos espaço, aqui sim, para adaptação. Claro que existem graus de suporte necessário. Claro que há casos que exigem intervenção, acompanhamento, às vezes até medicação. Mas a base para isso tudo não pode ser a exclusão. A base precisa ser a compreensão. Um cérebro TDAH pode ser extremamente criativo, inovador, rápido. Um cérebro no espectro autista pode ser profundo, detalhista, intenso em áreas específicas. O problema é quando tentamos forçar todo mundo a funcionar da mesma forma. E aqui a neurociências vai falar belamente sobre neurociências e plasticidade. O cérebro, ele é plástico. Isso significa que ele pode desenvolver estratégias. Pessoas com TDAH podem aprender ferramentas de organização externa. Pessoas no espectro autista podem desenvolver repertório social consciente. Isso não é sobre se curar, é sobre potencializar funcionamento. E isso exige conhecimento. Aqui fica uma grande reflexão. Talvez a pergunta não seja, será que eu tenho TDAH? Talvez a grande pergunta seja, como o meu cérebro funciona? Quais são os meus padrões? Quais ambientes me ajudam ou me desorganizam? Eu estou tentando viver num formato que não combina comigo? TDAH e autismo nos convidam a rever uma ideia perigosa, a de que existe um jeito certo de funcionar. Não existe um cérebro padrão ideal. Existem cérebros diversos. A questão é,
Estamos criando ambientes que respeitam essa diversidade ou estamos chamando de doença tudo aquilo que não se encaixa? TDAH e autismo não são apenas diagnósticos, são modos de organizar a atenção, o desejo, o estímulo e as relações. Não são falhas, são sistemas operacionais diferentes. E quando você entende o seu próprio sistema, você para de se culpar por não funcionar como os outros. E você começa a aprender como funcionar melhor sendo quem você é. Talvez a melhor pergunta, não seja, será que eu tenho algo errado? A pergunta boa é, será que eu estou tentando rodar minha vida num sistema que não é o meu? E quando você descobre isso, não é libertação da responsabilidade, é libertação da culpa. E a partir daí, começa o verdadeiro autoconhecimento e a vida com qualidade. Porque, como dizia o grande e velho Nietzsche, torna-te quem tu és. E isso não é sobre TDAH e autismo, é sobre cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de te convidar para fazer parte dessa missão. Aqui é um espaço que nós criamos para democratizar conhecimento e saúde mental. Curte, compartilha, se inscreva no canal, comente aqui para que eu possa interagir com você, distribua esse conteúdo para que mais pessoas sejam libertas a partir do conhecimento. Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já olhou para um homem e se perguntou se ele está genuinamente interessado em você ou apenas sendo educado? Você repassa as conversas de vocês, analisa o tom dele, relê as mensagens que ele manda e ainda assim algo dentro de você se sente ao mesmo tempo animado e incerto. E se eu te dissesse que existe um comportamento sutil que revela tudo, que quando ele faz isso já está emocionalmente investido em você? Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Antes de ir mais fundo, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever. Isso me ajuda a alcançar mais mulheres que cansaram de adivinhar e estão prontas para entender como a atração emocional realmente se parece. Agora, escuta com atenção, porque homens raramente expressam o que realmente sentem no começo. Eles demonstram isso silenciosamente e instintivamente, de formas que revelam mais do que palavras jamais poderiam. A transformação das defesas emocionais. Quando um homem está genuinamente atraído por você, as defesas dele mudam. Você vai notar não no que ele diz, mas em como a energia dele se transforma ao seu redor. É como se a armadura emocional dele, construída ao longo de anos de independência, decepções e força silenciosa, começasse a afrouxar levemente. Ele começa a revelar partes do seu eu real aos poucos, sem perceber que está fazendo isso. O maior erro que a maioria das mulheres comete é procurar por confissões em vez de padrões. A atração de um homem não é declarada, ela vaza através dos microcomportamentos dele. Ele começa a espelhar seu tom, pegar seu ritmo, usar suas frases. Isso não é coincidência, é mímica subconsciente, um sinal neurológico de alinhamento emocional. Quando ele faz isso, não está mais representando um papel, está se alinhando com você. O sistema nervoso dele se sente seguro perto da sua presença. Segurança emocional, o que realmente significa. Pensa nisso. Para um homem, segurança não é sobre proteção, é sobre aceitação. É o sentimento de que ele pode baixar a guarda sem perder respeito. Quando ele ri com mais liberdade, mantém contato visual suave, mas focado, ou começa a se abrir sobre coisas que raramente compartilha. Isso não é conversa casual, é apego se formando. Ele não está só conversando, está se revelando. E é aqui que a maioria das mulheres interpreta mal o sinal.
Quando ele começa a se sincronizar emocionalmente com você, ele já fez uma escolha interna. Pode não admitir, pode até agir indiferente por um tempo, mas lá no fundo está pensando, ela é diferente. A questão não é se ele gosta de você, se você consegue reconhecer os sinais antes de acidentalmente afastá-lo. Ao longo de minha carreira, estudando relacionamentos e comportamento humano, observei que quando duas personalidades se encontram de forma autêntica, ambas são transformadas. É exatamente isso que acontece quando um homem começa a sentir atração real. Não é jogo, é química que reconecta vocês dois. A fragilidade da faísca emocional. Aqui está uma verdade desconfortável. A maioria das mulheres perde o interesse de um homem não porque ele para de gostar delas, mas porque elas interpretam mal a fragilidade daquela faísca emocional. Quando ele começa a sentir algo profundo, ele não quer isso. Ele tem medo disso. Homens são ensinados a controlar emoções, não a se render a elas. Então, a atração se torna uma batalha interna, silenciosa, entre o que ele sente e o que acredita que deveria sentir. Quando ele se inclina um pouco mais perto, permanece quando a conversa deveria ter terminado, ou te dá aquele olhar que dura meio segundo a mais, ele não está só flertando, está testando a segurança das emoções dele. Está silenciosamente perguntando: posso confiar nela com esse sentimento? Porque homens não se apaixonam por mulheres que entendem, eles se apaixonam por mulheres que sentem. É aqui que muitas mulheres erram. Você começa a se explicar, compartilhar demais ou tentar muito provar que é confiável, mas para os instintos emocionais dele, isso passa como insegurança. O que ele realmente quer é sentir paz na sua presença, calma na sua energia. Ele não está buscando validação, está buscando estabilidade, construindo intimidade emocional. Quando o interesse de um homem se aprofunda, ele se torna emocionalmente transparente de formas sutis. Ele vai começar a criar pequenas razões para estar perto de você, fazer perguntas que não precisa de respostas, te provocar só para ver sua reação ou fazer observações que mostram que estava prestando atenção. Esses não são comportamentos aleatórios. São tentativas subconscientes dele de construir intimidade emocional. Se você responde a isso com confiança calma, não controle, não manipulação, apenas abertura, ele sente algo raro. Ele se sente visto sem ser julgado. É aí que ele começa a criar vínculo. Porque conexão para um homem não é construída através de intensidade, é construída através de consistência. Da presença firme de alguém que não exige, mas entende. Você não precisa correr atrás dele, não precisa decodificar cada palavra, você só precisa permanecer centrada enquanto ele decide se aproximar. Porque quando um homem se sente seguro o suficiente para ser real, ele se move em sua direção naturalmente. A verdadeira visão interior. Em minha prática clínica, aprendi que nossa visão se torna clara apenas quando olhamos para dentro do próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A mesma verdade se aplica aqui. Quando você permanece enraizada na própria energia, desperta algo nele. Uma consciência de que sua presença parece verdade, não tentação. Homens não se apaixonam por perfeição, eles se apaixonam por paz. Eles se apaixonam pela mulher que deixa o silêncio ser confortável, que não corre para preencher cada lacuna com palavras. Uma mulher cuja energia diz: não estou aqui para te controlar, estou aqui para te entender. Essa confiança tranquila, essa compostura suave, é isso que os instintos dele anseiam. Então, quando ele começa a te dar atenção, sua suavidade, sua curiosidade, não sufoque, não pense demais, deixe respirar. É assim que você transforma a atração passageira em profundidade emocional. A gravidade emocional, porque aqui está o segredo real. Você não pode fazer um homem te amar. Você só pode se tornar o tipo de mulher que a alma dele se sente segura amando.
É isso que a maioria dos conselhos sobre relacionamento perde. Atração real não é construída em táticas, é construída em gravidade emocional. E essa gravidade aparece quando você para de tentar provar seu valor e simplesmente o incorpora. Quando ele está interessado em você, ele não precisa de garantias constantes, ele só quer sentir sua quietude emocional. O tipo que diz: não estou aqui para competir por você, estou aqui para me conectar com você. Ao longo dos anos estudando a mente humana, percebi que até que tornemos o inconsciente consciente, ele dirigirá a nossa vida e chamaremos isso de destino. Quando você aprende a ler essas pistas inconscientes em homens, as mudanças sutis no tom, a abertura quieta, o espelhamento emocional, você para de confundir confusão com desinteresse. Você começa a ver o que realmente está acontecendo sobre a superfície. Então, se ele está amolecendo ao seu redor, espelhando o seu tom, encontrando razões para permanecer na sua órbita, não questione. Reconheça pelo que é isso. Não é só gostar de você, é rendição emocional. Quando ele faz isso, você já o tem. Mas lembre-se, atração não é prêmio, é presença. Você não a conquista, você a mantém através da calma, através da clareza, através da autenticidade. É assim que você mantém o coração dele, não só a atenção dele, tornando-se quem você realmente é. Em décadas de trabalho com pacientes, observei que o privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é. Então se torne a versão calma, centrada, emocionalmente inteligente de si mesma, porque essa é a mulher que não persegue amor, ela o atrai. Quando um homem começa a se apaixonar por você, algo sutil, mas poderoso muda no comportamento dele. A presença dele fica um pouco mais pesada, não de forma sobrecarregada, mas de uma forma que carrega mais foco. Os olhos dele demoram mais. O tom dele suaviza quando fala e há uma hesitação silenciosa antes de ir embora. Aquela pausa significa algo. É o coração dele negociando com a mente. Ele está sentindo algo que não planejou e agora os instintos dele estão escaneando. Não por beleza, não por charme, por segurança. A vulnerabilidade masculina. A maior vulnerabilidade de um homem não é mostrar emoção, é confiar que pode mostrar lá e não ser julgado. Então, quando você percebe ele se afastando levemente depois de momentos de proximidade, não entre em pânico. Isso não é rejeição, é calibração emocional. Ele está se perguntando silenciosamente: posso deixá-la ver mais de mim? Todo homem foi ensinado de uma forma ou outra que exposição emocional é fraqueza. Então, quando ele começa a se importar, também começa a testar. Você vai notar esses testes, mas eles não são o que parecem. Ele pode ficar quieto depois de ser vulnerável. Pode brincar sobre algo sério para ver como você responde. Pode até se retrair por um curto tempo. Não é para te confundir. É a forma subconsciente dele de medir se sua calma é real, se seu afeto permanece firme quando ele não está representando confiança. Homens não testam mulheres para jogar. Eles testam porque as emoções os assustam. O que ele realmente está checando é: ela pode segurar espaço para meu caos, da mesma forma que segura espaço para minha compostura? Em minha experiência clínica, aprendi que conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão de outras pessoas. Essa sabedoria se mantém verdadeira no amor. Quando você conhece suas próprias emoções, seus medos, sua impaciência, suas inseguranças, você não toma mais o silêncio dele pessoalmente. Você começa a sentir que o recuo dele não é distância, é processamento. Maturidade emocional em ação. É aqui que maturidade emocional separa a conexão de confusão. Em vez de perseguir, questionar ou explicar demais, você permanece firme. Você respira, você confia no silêncio, você deixa o tempo revelar a verdade, porque nada aprofunda a atração de um homem mais do que uma mulher que não entra em pânico quando ele pausa. Veja, quando ele está emocionalmente investido, está constantemente lendo sua energia.
Se você encontra a incerteza dele com estabilidade, ele relaxa. Se você a encontra com ansiedade, ele se fecha. O instinto dele diz que paz ao seu redor equivale à segurança. E quando um homem se sente emocionalmente seguro, o coração dele começa a se abrir sem resistência. É aí que o comportamento dele se torna paradoxal. Ele pode começar a falar mais um dia e menos no seguinte. Pode compartilhar algo profundamente pessoal e então rir disso no momento seguinte. Não interprete mal essa inconsistência. Não é imaturidade, é vulnerabilidade em movimento. Ele está aprendendo como permanecer aberto sem perder controle. Se você consegue permanecer paciente durante essa oscilação emocional, algo profundo acontece. O sistema nervoso dele começa a associar sua presença com paz. Você para de ser uma possibilidade. Você se torna uma âncora, aceitação e transformação. Através de décadas estudando a psique humana, observei que a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. Essa é a batalha silenciosa que todo homem enfrenta quando está se apaixonando. Sua presença calma dá a ele permissão para se aceitar, não a versão que mostra ao mundo, mas aquela que silenciosamente busca pertencimento. É aqui que muitos relacionamentos ou crescem ou desmoronam. Quando um homem sente que uma mulher precisa do afeto dele para se sentir completa, ele instintivamente se afasta. Não porque não se importa, mas porque isso rompe a polaridade. Energia masculina é atraída pela paz feminina, não pela dependência. Mas quando ele sente que sua calma não depende da validação dele, ele te respeita. E respeito é a fundação da devoção. Quando você espelha a energia dele de um lugar de autenticidade, não estratégia, você comunica algo poderoso. Você não precisa representar para mim, você pode apenas ser. Essa mensagem desarma as defesas dele mais rápido do que qualquer confissão jamais poderia. As linguagens silenciosas do amor, você vai notar mudanças sutis. Ele começa a te incluir nos pensamentos dele, não só nos planos. Ele ouve mais profundamente, lembra pequenos detalhes e faz pequenos sacrifícios sem mencioná-los. Essas são as linguagens silenciosas do amor nos homens. Eles raramente dizem, eu te amo no começo. Eles mostram através da presença, através do esforço, através da firmeza. Os homens que estão realmente interessados em você, frequentemente parecem emocionalmente compostos, mas internamente inquietos. Eles sentem mais do que admitem. E no momento em que sentem que sua energia pode segurar a deles sem julgamento, eles se rendem. Não dramaticamente, mas gradualmente, como uma maré retornando à costa. Nesse estágio, sua influência se aprofunda. As emoções dele começam a se alinhar com as suas. Quando você está calma, ele se sente enraizado. Quando você está ansiosa, ele se sente perturbado. É assim que a atração se torna energeticamente conectada quando é real. Mas tome cuidado. Com influência emocional vem responsabilidade. Se seu humor constantemente flutua, se sua energia se torna imprevisível, o subconsciente dele vai começar a recuar novamente. Porque enquanto homens anseiam por conexão emocional, eles temem caos emocional, liderança emocional feminina. Então, o que você deve fazer? Permaneça enraizada, mantenha seu propósito, seus hobbies, seu senso de identidade. Isso não é só amor próprio, é liderança emocional, porque o poder feminino pelo qual ele se apaixona não é controle, é estabilidade. Quando você pode sentar na frente dele, quieta, mas confiante, e deixá-lo vir até você no próprio ritmo. Ele sente algo que poucos homens experimentam, confiança sem pressão. É aí que os muros dele começam a desmoronar. Ele começa a se abrir não só sobre o dia dele, mas sobre os medos, as esperanças, as dúvidas. Ele começa a confiar em você, não porque você pergunta, mas porque a alma dele quer. Ao longo da minha jornada estudando relacionamentos,
Percebi que quando permitimos que alguém seja autenticamente quem é ao nosso redor, livre de julgamento, damos a essa pessoa um presente raro, damos permissão para que se torne quem realmente é. Você se torna o espelho no qual ele reconhece seu reflexo mais verdadeiro. Esse é o ponto em que a atração se transforma em devoção emocional. Quando ele pode respirar ao seu redor, quando não precisa fingir, quando começa a usar frases como "não sei por que estou te dizendo isso", isso não é casual, isso é rendição. O equilíbrio é essencial. Mas lembre-se, essa rendição precisa ser encontrada com equilíbrio, porque conforme o coração dele se abre, o medo dele de te perder se intensifica. É por isso que consistência calma é sua maior ferramenta. Não tente reassegurá-lo com palavras, reassegure-o com sua energia. Deixe sua presença dizer: você não precisa apressar isso. Não vou a lugar algum, mas também não vou me perder. E esse é o paradoxo que mantém a atração dele viva. Sua habilidade de permanecer disponível, mas não absorvida. Engajada, mas não dependente. Suave, mas nunca pequena. Quando ele sente que você tem seu próprio mundo, mas ainda escolhe incluí-lo nele, ele se sente honrado, não preso. É aí que ele para de te ver como opção e começa a te ver como santuário. Porque amor real, o tipo que perdura tempestades, não nasce de intensidade, nasce de firmeza emocional. E quando um homem experimenta essa firmeza em você, ele percebe algo mais profundo. Você sabia que existe uma parte do corpo feminino que funciona como um detector emocional? Não estou falando de beijo, não estou falando de intimidade, estou falando de um simples toque, uma zona específica que revela exatamente o que ela sente por você. E quando ela permite que você toque ali, pode ter certeza, algo profundo acabou de acontecer na mente dela. A maioria dos homens passa a vida inteira sem entender isso. Eles acham que qualquer toque significa a mesma coisa. Um abraço, segurar a mão, tocar o ombro, tudo igual. Mas não é. Como mulher, posso te dizer com absoluta clareza que cada parte do nosso corpo tem um significado completamente diferente quando permitimos que alguém toque. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que isso significa. Antes de qualquer coisa, preciso deixar uma coisa bem clara. Isso não é manipulação, não é truque, não é técnica de sedução barata. O que vou compartilhar com você vem direto da psicologia feminina real, validada pela neurociência e por anos de pesquisa sobre comportamento humano. Não são teorias inventadas. É a verdade que nós, mulheres, raramente admitimos em voz alta, mas que guia cada decisão que tomamos quando estamos perto de um homem. Olha, tem algo que provavelmente ninguém nunca te explicou. O corpo de uma mulher funciona como uma escada invisível de confiança. Cada área física representa um nível diferente de conexão emocional. E quando ela te dá acesso a certas partes, não é por acaso. É a mente inconsciente dela dizendo exatamente onde você está no coração dela. Mas aqui vem o problema. A grande maioria dos homens interpreta tudo errado. Eles pensam que um abraço significa o mesmo que tocar a cadela. Acham que segurar a mão é igual a passar a mão no cabelo. E essa confusão custa oportunidades que eles nem sabem que perderam. Hoje vou te mostrar o mapa completo. Vou te explicar zona por zona o que significa quando ela te dá esse acesso. E mais importante ainda, vou revelar aquela parte específica do corpo que, se ela deixar você tocar, basicamente está dizendo que você é especial para ela. Mas tem um aviso importante que você precisa ouvir antes de chegarmos lá, porque se você entender errado o que vou te dizer, pode estragar tudo de uma vez. Vamos começar entendendo algo fundamental. O toque não é só físico, ele é químico, neurológico, completamente emocional. E nós, mulheres, processamos o toque de um jeito radicalmente diferente dos homens. Existe um pesquisador chamado Matthew Hertenstein que fez um experimento fascinante.
ele pediu para as pessoas comunicarem emoções específicas apenas através do toque, sem palavras, sem olhar nos olhos, só toque. O resultado foi surpreendente. As pessoas conseguiram identificar corretamente emoções como gratidão, compaixão e amor com uma precisão de 60%. Isso é 3 vezes maior que a probabilidade do acaso. Agora vem a parte que realmente importa. As mulheres foram significativamente melhores, tanto em enviar quanto em receber esses sinais emocionais através do toque. Nossos cérebros são literalmente programados para ler intenções através do toque. Isso significa que quando um homem nos toca, não sentimos apenas o contato físico. Estamos escaneando inconscientemente a energia dele, a intenção, o nível de respeito. E isso me leva a um ponto crucial que muitos homens ignoram completamente. Não é só sobre qual parte do corpo você toca, é sobre como você toca. Uma mulher pode permitir que um homem toque o braço dela e não sentir absolutamente nada, mas pode permitir que outro homem toque exatamente o mesmo lugar e sentir arrepios na espinha. A diferença está na energia por trás do toque. Tem outro estudo que acho incrivelmente importante você saber. Pesquisadores descobriram que o toque suave e lento ativa um tipo especial de fibras nervosas, chamadas fibras cáteis. Essas fibras só respondem a carícias que se movem numa velocidade específica entre 1 e 10 centímetros por segundo. Quando elas são ativadas, liberam oxitocina, o hormônio da conexão emocional. Isso explica porque um toque apressado ou brusco pode fazer uma mulher recuar, enquanto um toque lento e consciente pode fazer ela se sentir completamente segura. O sistema nervoso dela está literalmente avaliando se você é alguém em quem ela pode confiar, baseado na velocidade do seu contato. Mas espera, porque aqui vem algo que vai mudar completamente sua perspectiva. Cada zona do corpo feminino tem uma quantidade diferente dessas fibras nervosas especiais, e as zonas com maior concentração são justamente as que revelam o nível mais alto de confiança quando uma mulher permite o acesso. Agora vamos ao que realmente te trouxe aqui, o mapa da confiança feminina. Vou te explicar zona por zona, começando do nível mais baixo de confiança até chegar naquela área específica, que significa que você já conquistou o coração dela. Vamos começar com o nível 1, braços e ombros. Essa é a zona de confiança básica. Quando uma mulher te permite tocar o braço ou o ombro dela, significa que ela te vê como alguém seguro, não necessariamente romântico, mas seguro. É o equivalente físico de dizer assim: você não me incomoda. Muitos homens cometem o erro de achar que isso é sinal verde para avançar. Não é. É simplesmente a porta de entrada, a zona inicial de teste. O que ela está fazendo é avaliar como você lida com o nível básico de acesso antes de considerar te dar mais. E aqui tem um detalhe importante que a maioria ignora. A duração do toque importa tanto quanto o toque em si. Se você toca o ombro dela por 1 segundo, é casual. Mas se sua mão fica ali por 3 ou 4 segundos e ela não se afasta, isso é um sinal totalmente diferente. Significa que ela se sente confortável com a extensão do contato, não só com o contato em si. Agora vamos para o nível 2, mãos e pulsos. Essa zona é interessante porque é muito mais íntima do que parece. As mãos são extremamente pessoais para nós mulheres. Usamos elas para nos expressar, para criar, para acariciar. Quando uma mulher te permite segurar a mão dela ou tocar o pulso, ela está cedendo o controle de uma parte muito expressiva do corpo dela. E o pulso especificamente tem um significado psicológico poderoso. É uma zona vulnerável, a pulsação está exposta, a pele é delicada. Permitir que alguém toque seu pulso é um ato inconsciente de mostrar vulnerabilidade. Se ela deixa sua mão descansar sobre o pulso dela ou seus dedos roçarem nessa zona, está comunicando que não sente necessidade de se proteger de você. Chegamos ao nível 3 e aqui as coisas começam a ficar realmente significativas. A parte baixa das costas. Essa zona é fascinante de uma perspectiva psicológica.
A parte baixa das costas está conectada com o nosso centro de gravidade. É uma zona que não conseguimos ver diretamente, o que significa que permitir o toque ali exige confiança adicional. Quando um homem coloca a mão na parte baixa das costas de uma mulher, tem algo protetor nesse gesto. E se ela permite, se ela se apoia nesse toque, em vez de se afastar, está comunicando que aceita essa proteção, que se sente segura com a presença física dele perto do espaço mais pessoal dela. Mas tem algo que você precisa saber. Muitas mulheres permitem esse toque de forma automática em situações sociais, tipo quando alguém te guia por uma porta. A diferença está na reação corporal dela. Se o corpo dela fica tenso, mesmo que seja levemente, não significa o que você acha que significa. Mas se o corpo dela relaxa na direção da sua mão, esse é o sinal real. Avançamos para o nível 4, pescoço e rosto. Aqui entramos em território muito pessoal. O pescoço é uma das zonas mais vulneráveis do corpo humano. É onde estão as veias principais, onde a pele é incrivelmente sensível. Permitir que alguém toque seu pescoço é um ato de confiança profunda, porque inconscientemente sabemos que essa é uma área onde estamos completamente expostas. Se uma mulher inclina a cabe e ucina a cabeça para o lado quando você está perto, expondo o pescoço, ou se ela permite que você encoste os dedos nessa região sem se afastar, ela está te dizendo algo muito claro. Ela confia em você num nível que vai além do racional e o rosto. Então, tocar o rosto de alguém é uma das coisas mais íntimas que existe. Quando permitimos que alguém toque nosso rosto, estamos permitindo que essa pessoa literalmente modele nossa expressão. É uma entrega de controle sobre como nos apresentamos ao mundo. Se uma mulher deixa você tocar o rosto dela, passar os dedos pela bochecha, segurar o queixo dela suavemente, ela está te dando acesso a uma parte dela que reserva apenas para pessoas verdadeiramente especiais. Mas aqui vem algo que preciso te contar. Existe uma zona que vai além de todas essas. Uma zona que carrega um significado tão profundo que quando uma mulher permite que você toque ali, é como se ela estivesse entregando uma parte da alma dela. Estou falando do cabelo. O cabelo feminino não é apenas cabelo. Para nós mulheres, é uma extensão da nossa identidade, da nossa feminilidade, da nossa vulnerabilidade. Passamos horas cuidando dele, pensamos nele. Ele faz parte de como nos sentimos sobre nós mesmas. E existe uma razão neurológica para isso. O couro cabeludo tem uma das maiores concentrações de terminações nervosas do corpo inteiro. Quando alguém toca nosso cabelo da maneira certa, ativa uma cascata de reações químicas no cérebro, libera dopamina, serotonina, oxitocina, é literalmente viciante. Mas aqui está o detalhe que a maioria dos homens nunca entende. Não é qualquer toque no cabelo que causa essa reação. Se um homem toca o cabelo de uma mulher de forma brusca, invasiva ou sem permissão, a reação é completamente oposta. Ela vai se afastar, vai se sentir desrespeitada, vai criar uma barreira emocional imediata. Mas quando ela permite, quando ela inclina a cabeça na direção da sua mão, quando fecha os olhos por um segundo, enquanto você passa os dedos pelo cabelo dela, isso é algo completamente diferente. Ela está te dizendo sem palavras que você é especial, que confia em você de um jeito que não confia em outras pessoas. E tem mais. Quando uma mulher permite que você mexa no cabelo dela, ela está arriscando algo. Está arriscando que você estrague o penteado que ela passou tempo fazendo. Está abrindo mão do controle sobre como ela se apresenta. E isso só acontece quando o valor emocional da conexão com você supera a preocupação com a aparência. Pensa nisso por um segundo. Quantas vezes você já viu uma mulher arrumar o cabelo obsessivamente? Verificar no espelho, ajustar cada fio. Agora imagina ela permitindo que você bagunce tudo isso. O nível de confiança necessário para isso é imenso. Tem outro aspecto que preciso mencionar. O cabelo está diretamente conectado com momentos de intimidade profunda. Quando uma mulher está em momentos vulneráveis, ela frequentemente mexe no próprio cabelo. É um gesto de autoconforto. Então, quando ela permite que você seja quem toca o cabelo dela, está transferindo esse papel de conforto para você.
Está dizendo que você se tornou uma fonte de segurança emocional para ela. Mas preciso te alertar sobre algo crucial aqui. Existe uma diferença enorme, não era necessário para fazer a pergunta. Ela fez porque queria o contato. Se ela arruma a gola da sua camisa quando não tinha nada de errado com ela, esse toque era uma desculpa para te tocar. Nós, mulheres, somos especialistas em criar contato físico que parece acidental ou prático, quando na verdade é completamente intencional. E quando você começa a reconhecer esses padrões, tem informação muito clara sobre o nível de interesse dela. Outro sinal importante é como ela responde à sua proximidade física. Se você se aproxima e ela fica onde está, isso é bom. Se você se aproxima e ela também se aproxima, isso é muito bom. Mas se você se aproxima e ela se afasta levemente, ou vira o corpo para outra direção, está comunicando que precisa de mais espaço. E isso é algo que gostaria que mais homens entendessem. O espaço pessoal de uma mulher muda baseado em muitos fatores. O nível de conforto dela com você, o estado emocional dela naquele dia, o ambiente onde estão, quanta gente tem ao redor. O fato de ela ter estado perto de você ontem não significa que vai se sentir igual hoje. Cada interação precisa de uma leitura nova. Tem um sinal em particular que considero o mais significativo de todos. É quando uma mulher te toca primeiro, quando ela inicia o contato físico sem que você tenha feito. Ela está fazendo algo bastante vulnerável, está mostrando as cartas dela, está arriscando a rejeição. Se uma mulher que você acabou de conhecer encontra razões para te tocar repetidamente, ela não está sendo amigável, está comunicando interesse de uma maneira que nós consideramos relativamente direta. E seu trabalho nesse momento é simplesmente corresponder de forma natural, não escalar dramaticamente. Depois de tudo que cobrimos hoje, quero te deixar com algo que considero fundamental. O toque físico não é uma técnica, não é uma ferramenta, não é algo que você usa para conseguir algo de alguém. O toque físico é uma forma de comunicação. É uma linguagem que expressa coisas que as palavras não conseguem. E quando é usado de um lugar de interesse genuíno e respeito, tem o poder de criar conexões que vão além de qualquer conversa. A razão pela qual o cabelo é tão significativo, a razão pela qual cada uma dessas zonas de confiança importa, é porque elas revelam algo sobre o estado interno da conexão. Não são metas a alcançar, são indicadores que te mostram onde ela está emocionalmente. E isso é o que separa os homens que realmente entendem as mulheres daqueles que só fingem entender. Os primeiros veem o toque como uma conversa de mão dupla. Os segundos veem como uma conquista. Quando uma mulher te permite tocar o cabelo dela e reage daquela forma que descrevemos, você não ganhou nada, não completou nenhum nível. O que você fez foi criar um espaço onde ela se sente segura o suficiente para ser vulnerável. E isso é muito mais valioso que qualquer conquista. Se esse vídeo te fez ver as coisas de uma perspectiva diferente, tem algo que quero te pedir. Não quero que você se inscreva no canal porque eu pedi. Quero que você observe suas próximas interações com mulheres com esse novo conhecimento. E se você notar que começa a ler sinais que antes não via, que começa a criar conexões mais genuínas, então volta aqui, porque isso vai me dizer que esse conteúdo está fazendo a diferença que eu quero que faça. E tem uma coisa que nós mulheres fazemos constantemente, que a maioria dos homens não percebe. Compartilhamos certas coisas abertamente, mas evitamos falar de outras deliberadamente. E a razão por trás disso revela muito sobre o que realmente pensamos de alguém. Presta atenção nisso nas suas próximas conversas, porque entender o que uma mulher escolhe, não dizer, é tão importante quanto entender o que ela diz. Entre perceber que ela permite o toque e forçar o toque. E essa diferença determina se você vai criar uma conexão profunda ou destruir completamente qualquer chance que tinha. A permissão não é algo que você assume, é algo que ela comunica através de sinais sutis que você precisa aprender a ler. Deixa eu te explicar os erros mais comuns que os homens cometem, porque entender esses erros é tão importante quanto entender as zonas de confiança. O primeiro erro é pular etapas.
Quando um homem vai direto para as zonas íntimas, sem ter estabelecido permissão nas zonas básicas, ele ativa o que os psicólogos chamam de resposta de ameaça. O sistema nervoso da mulher literalmente a coloca em modo de alerta. O cérebro dela começa a buscar sinais de perigo. E uma vez que esse alarme é ativado, é incrivelmente difícil desligar. Você pode passar o resto da interação sendo perfeitamente respeitoso e ela ainda vai sentir aquele desconforto residual. E aqui tem algo que me frustra profundamente como mulher. Muitos homens interpretam o desconforto inicial de uma mulher como um desafio a superar, como se o trabalho deles fosse convencer ela de que ele é seguro, apesar dela se sentir desconfortável. Mas essa lógica está completamente invertida. Conforto não é algo que você convence, é algo que você cria com suas ações consistentes. O segundo erro é igualmente problemático, mas menos óbvio. É o que eu chamo de toque transacional. Esse é o homem que toca uma mulher com uma expectativa clara de obter algo em troca. E nós sentimos isso literalmente, sentimos. Conseguimos perceber quando um toque tem uma agenda por trás. O toque genuíno vem de um lugar de conexão, não de estratégia. Quando um homem toca uma mulher porque genuinamente quer expressar afeto ou proximidade, isso parece completamente diferente de quando ele toca, porque leu em algum lugar que o toque físico cria atração. A intenção por trás do toque é tão importante quanto o toque em si. O terceiro erro é não ler os sinais de recuo. E isso é crucial quando uma mulher se afasta sutilmente de um toque, quando muda de posição, quando cruza os braços, está comunicando algo importante, está dizendo que aquele nível de contato não é bem-vindo naquele momento. Mas muitos homens ignoram esses sinais ou interpretam como se ela estivesse sendo tímida. Não, quando uma mulher se afasta de um toque, ela não está brincando, está estabelecendo um limite. E a maneira como você responde a esse limite determina tudo o que acontece depois. Se você respeita o recuo, sem fazer drama, sem agir como se estivesse magoado, sem tentar insistir, algo interessante acontece. Ela registra que você é alguém que respeita os limites dela, e essa informação faz ela se sentir mais segura. Paradoxalmente, respeitar um recuo pode te aproximar mais do que qualquer toque físico que você tentasse forçar. O quarto erro é o que eu chamo de toque nervoso. Esse é o homem que toca de forma errática porque está ansioso. Um toque no ombro, depois nada por 10 minutos, depois um toque no braço longo demais, depois nada de novo. Essa inconsistência cria confusão e faz o toque parecer desconfortável em vez de natural. O toque deveria fluir organicamente dentro de uma interação. Não deveria parecer eventos separados que o homem está orquestrando. Quando o toque é natural, você quase não percebe conscientemente. Parece parte da conversa, da conexão, mas quando é forçado, cada momento se sente como algo separado que exige avaliação. Agora vamos falar do outro lado dessa equação, porque o toque não é algo que só os homens fazem. Nós mulheres também tocamos quando estamos interessadas, e reconhecer esses sinais pode te dar informações valiosas sobre onde você está na escala de confiança dela. Quando uma mulher está interessada, ela vai criar oportunidades para o contato físico, vai tocar seu braço quando ri de algo que você disse, vai te empurrar de brincadeira quando você faz uma piada. Vai encontrar razões para reduzir a distância física entre vocês. E aqui tem algo que quero que você note especificamente. Presta atenção nos toques que não têm nenhuma razão prática. Se ela toca seu braço enquanto faz uma pergunta, esse toque